Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá. E neste vídeo quero eu aqui contar uma experiência a pedido de uma pessoa que é inscrita no canal. Essa pessoa me mandou mensagem me perguntando se eu tinha alguma experiência relacionada com o fim dos tempos. E como eu tenho várias experiências sobre isso, essa pessoa me pediu para eu estar contando aqui esse tipo de experiência. Bom, essa experiência aconteceu no ano de 2016. Estava eu no meu quarto, deitada na minha cama, como sempre, né? Só que eu já estava dormindo, eu já estava em um sonho, eu já estava dormindo. E de repente eu percebo que estou fora do meu corpo. E no momento que eu percebo que eu já estou fora do meu corpo, eu também percebo que já estou em uma outra dimensão. E nessa outra dimensão em que eu estava, era a rua da igreja onde eu congrego. Tudo muito parecido, mas uma outra dimensão. Que eu não sei explicar. O tempo muda, o silêncio é diferente. O silêncio é diferente do silêncio daqui da Terra. É uma coisa completamente diferente de um sonho. Você está fora do seu corpo em outra dimensão, você pode estar ou na sua casa ou em qualquer outro lugar, mas é diferente. O tempo é diferente. O silêncio é diferente. O local é parecido, mas também é diferente. É uma coisa difícil de explicar. Eu fico aqui contando, mas eu fico tentando achar palavras humanas cabíveis dentro dessas experiências, porque é muito difícil para descrever isso. É muito difícil. Mas Deus dá graça para a gente contar, né? Graças a Deus. Então eu estava ali, né, naquele local, e de repente eu começo a notar que a rua enche de gente, vai enchendo de gente. Aparece gente de todos os lados e começam a correr, a gritar, a chorar, a se lamentar. E correndo, uma passando por cima da outra, correndo num desespero total, um caos total. E eu, de fora daquele cenário, observando aquela cena toda. E eu estava flutuando no ar, vendo aquele cenário todo. E eu comigo mesma na minha mente pensando, meu Deus, o que será que está acontecendo? O que vem a ser isso? Por que esse desespero todo dessas pessoas? Por que esse lamento todo? Por que essa correria toda? Por que esses gritos todos? E de repente, quando eu termino de fazer essa pergunta, o chão se abre, engole uma boa parte daquelas pessoas que estavam ali e fecha novamente. E de repente, aquele lamento daquelas pessoas dobram. Filhos chorando a perca dos pais, os pais chorando pela perca dos filhos, esposas chorando a perca dos esposos, esposos chorando pela perca das esposas, um caos total, um tormento total. E nisso eu percebo que lá na frente da rua o chão se abre novamente e engole
mais uma boa parte daquelas pessoas. E é aquela gritaria sem fim, aquele lamento sem fim, aquele choro sem fim. E eu, meu Deus, Senhor, que desespero, Senhor. Meu Deus, que caos, que situação. Por que está acontecendo isso? Eu perguntava para o Senhor na minha mente o porquê daquilo tudo. E de repente, uma daquelas pessoas que estavam ali, dentro daquele caos total, me percebe a minha presença ali. E chamam aquelas pessoas e apontam para mim, falando: aquela moça, nós temos que acompanhar aquela moça, porque onde ela está, nada que está acontecendo aqui acontece lá. Aí, de repente, aquela multidão de gente começa a correr ao meu encontro. E eu, Senhor, meu Deus, e agora? Essas pessoas estão correndo tudo atrás de mim. O que eu vou fazer? Aí, no momento que essas pessoas corriam para vir ao meu encontro, o chão se abre novamente e engole mais boa parte daquelas pessoas e fecha novamente. E a lamúria é total. E nisso, uma boa parte também daquelas pessoas conseguem me alcançar, conseguem chegar no local onde eu estou. E nisso eu começo a andar, a flutuar. E nisso, logo à frente, eu vejo uma montanha. E começo a subir aquela montanha e aquelas pessoas tudo atrás de mim. E eu, Senhor, meu Deus, e agora essas pessoas não vão me deixar. Não tem como eu ajudar essas pessoas. Eu não tenho como fazer nada por essas pessoas. E aí continuei andando, continuei subindo aquela montanha e essas pessoas atrás de mim, e foi um momento de silêncio. Eu subindo e aquelas pessoas subindo. De repente, aquelas pessoas que estavam mais atrás de mim, mais distante, de repente, a terra daquela montanha, o chão, se abre e engole aquelas pessoas que estão mais atrás. E aí começa o desespero novamente daquelas pessoas que ficaram vivas, gritando, chorando, lamentando a perca dos entes queridos, a perca dos amigos, a perca dos filhos, dos pais, das esposas e dos esposos, e foi outro caos total. E aí aquelas pessoas queriam ficar mais perto de mim, porque nada acontecia comigo por onde eu ia. E eu senti um pouco que até sufocada com aquilo. Eu, Senhor, meu Deus, e agora? Essas pessoas não vão me deixar. O que eu faço? Eu comecei a me desesperar com aquela situação. Só que eu fui subindo, subindo, subindo e cheguei no topo daquela montanha. E aquelas pessoas conseguiram chegar no topo dessa montanha comigo. E eu percebi que ali, naquele local, aquelas pessoas sobreviveram. E de repente o Senhor me tira daquela montanha e me coloca em um outro local. E esse outro local que o Senhor me leva é um outro bairro. E eu estava na rua, andando na rua. De repente, aparece uma multidão de gente novamente nessa rua, nessa outra rua onde eu estava. A rua enche de gente, uma multidão de gente. E de repente, eu percebi o tempo começar a escurecer.
O tempo foi escurecendo, escurecendo, escurecendo e escureceu totalmente. Um breu, uma escuridão total. E ficou alguns minutos aquela escuridão e aquele silêncio terrível. Um silêncio terrível. E de repente, do nada, clareou de uma vez o tempo. O tempo clareia de uma vez e nisso eu percebo que muitas pessoas tinham desaparecido daquela rua. Porque os filhos chamavam pelos pais, os pais chamavam pelos filhos, esposo chamava pelas esposas, esposas chamavam pelos esposos, e foi outro caos total, outro lamento, outra gritaria, e era o arrebatamento que tinha acontecido. Glórias a Deus. E nisso, aquele caos total, aquela gritaria total, aparece um grupo de pessoas diferentes, com vestes diferentes. E esse grupo de pessoas eu percebi que surgiram para fiscalizar o bairro. E nisso, na minha mente, eu já sabia que por todo mundo, por todas as cidades, por todos os países e cidades e por todos os bairros, tinham esse grupo de pessoas para fazer esse tipo de fiscalização. E esse tipo de fiscalização era prender as pessoas que restaram, as pessoas que não desapareceram, que não foram arrebatadas. Então, eles prendiam essas pessoas e levavam para um galpão imenso, um galpão muito grande, maior do que, como que eu posso dizer? Era maior do que um estádio, muito maior do que 2 estádios, do que 3 estádios juntos. Era um galpão enorme, que eu não sei explicar. E lá esses fiscais pegavam essas pessoas e colocavam essas pessoas dentro desses galpões e trancavam, fechavam esses galpões e aquelas pessoas ficavam presas ali, naqueles galpões. E nisso eu comecei a correr, a me esquivar, a tentar me esconder daqueles fiscais. Porque eu fiquei com medo deles me notarem ali e querer me prender também naqueles galpões. Tinha vários galpões em vários bairros, em várias cidades, todos os países, cidades e bairros tinham desses galpões. E na minha mente eu já sabia disso. E de repente eu comecei a andar, que eu corri, né, para esconder dessas pessoas, e percebi a cidade, o bairro completamente deserto, porque as pessoas foram presas. E de repente que eu percebo esse deserto total, o Senhor me tira novamente deste local e me leva para um outro local. E esse outro local que o Senhor me leva é a casa da minha tia, uma tia que eu morei com ela muitos anos antes de eu me casar, né? Eu morei com essa tia minha. E hoje essa tia minha, ela é falecida, né? Tem uns 3 anos e meio que, infelizmente, ela faleceu. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Nada foge do controle de Deus. Então eu estava ali na casa dessa tia minha, eu fiquei ali por alguns minutos e de repente eu vou embora. Eu saio da casa dessa tia minha. E no momento que eu saio do portão para fora, eu já percebo que o ambiente mudou. Eu já estava em uma outra dimensão, mas
eu estava numa outra dimensão, mas eu estava no bairro que a minha tia morava. E nisso aparece novamente esse grupo de pessoas, esse grupo de fiscais prendendo as pessoas, porque tinha pessoas nessa rua também. Tinha muitas pessoas nesta rua e eles estavam prendendo essas pessoas. Só que essas pessoas que eles pegavam, essas pessoas tinham que usar uma roupa. Era um vestido branco, comprido, longo. E essas pessoas tinham que usar, à medida que eles iam prendendo essas pessoas, eles davam um vestido e um anel para essas pessoas usar. Esse vestido longo branco e um anel. E esse anel, ele tinha uma pedra em cima dele, era um verde. Essa pedra era um verde transparente, mas esse verde não era como o verde daqui da terra, terrenamente falando. Era um verde diferente, transparente, que eu não sei explicar que cor é aquela, mas era um verde transparente. E nisso, aquelas pessoas colocavam aquelas roupas, né, aquelas vestes, era um vestido branco, longo, e usava aqueles anéis. E aqueles fiscais faziam essas pessoas ficarem em fila única. Uma de frente para outra de fila única. E aquelas pessoas pareciam que estavam sendo controladas por alguma coisa. Parecia que elas estavam robotizadas. Tipo, com a mente controlada por algo, que elas ficavam nessa fila estáticas. Só andava no momento que os fiscais mandavam andar, né, para prosseguir, para ir ser presa nesses galpões. E nisso eu falei comigo mesma, nossa Deus, meu Pai, Senhor, eu vou ter que tentar esconder dessas pessoas, porque se elas me perceberem aqui, elas vão fazer isso comigo também. E nisso, infelizmente, um daqueles fiscais, uma daquelas pessoas que estavam fiscalizando ali, me percebeu naquele local. E era uma mulher. E aí ela já veio com a muda daquela roupa, daquela veste, né? E com um anel. E me deu. Imediatamente já falou para mim vestir o vestido e colocar o anel. E eu pensei comigo, Senhor meu Deus, se eu rejeitar isso, vai ser pior para mim. Eu não vou poder ficar nessa fila e eles vão me prender. Pelo menos se eu pôr essa roupa e esse anel, eu vou poder ficar aqui nessa fila por algum tempo, junto com essas pessoas, e vou ter a oportunidade de alguma forma tentar me escapar desse local, escapar desses fiscais, dessas pessoas. Aí eu peguei aquela roupa e vesti aquele vestido e coloquei o anel no dedo. Tinha que ser na mão direita e nesse dedo aqui. E quando eu coloquei aquele anel no meu dedo, quando eu coloco esse anel no meu dedo, eu senti a minha mente como se estivesse sendo controlada por aquele anel. Uma força muito grande exercia na minha mente, como se fosse apagando a minha memória. E eu sentia na minha mente aquela força bloqueando a minha memória. E eu, Senhor, meu Deus, mas eu ainda estava consciente do que estava acontecendo, eu estava consciente, mas
eu sentia que eu perdia a minha memória, que aquele anel controlava totalmente a minha mente, controlava todo o meu ser, controlava a minha mente, era na mente aquilo ali. Eu sentia uma força muito grande bloqueando a minha mente e tentando dominar a minha mente. E nisso eu pensei comigo, Senhor, se eu continuar mais alguns minutos com esse anel no meu dedo, eu vou perder totalmente o controle da minha mente. E eles vão me dominar por completo. Porque aquelas pessoas que estavam naquela fila estavam completamente dominadas. Elas não se mexiam, não moviam, não falavam. Ficavam estáticas, tipo robotizadas. Elas só andavam para frente, caminhavam para frente à medida que os fiscais davam ordem para elas caminharem. E nisso eu tirei o anel do meu dedo. Tirei aquele anel do meu dedo e coloquei no bolso da minha roupa. Porque eu vesti aquele vestido por cima da minha roupa. E a roupa que eu estava usando tinha bolso. E eu coloquei aquele anel na minha bolsa e escondi a minha mão para que eles fiscais não perceberem que eu tinha tirado aquele anel. E nisso que eu tirei o anel, a minha mente voltou ao normal, graças a Deus, né? Voltou ao normal e eu voltei a pensar normalmente, ter minha mente completamente restaurada ali naquele momento, mas eu continuei fingindo que estava dominada por aquele anel, que eu tinha que ficar como aquelas pessoas que estavam na fila, porque se eu comportasse diferente, aqueles fiscais iam perceber e iam me prender, né? E eles não iam me deixar ficar ali naquela fila. Porque aquelas pessoas ficavam naquela fila única porque elas estavam controladas. A mente delas estavam controladas por aquele anel. Né? Aquele anel exercia uma força muito grande na mente daquelas pessoas. E aí eu comecei a fingir que estava sendo controlada também por aquele anel. Comecei a fingir que estava sendo robotizada, fiquei estática, paralisada. E aquela fiscal que estava me vigiando, ela percebeu, assim, eu acho que ela pensou, né? Eu acho não, na minha mente eu já sabia que ela pensava que eu estava com a minha mente dominada por aquele anel. Aí ela saiu de perto de mim nesse momento. E no momento que ela sai de perto de mim, eu falo, é a minha chance de escapar. Aí eu corro, saio daquela fila e vou para um outro local, para uma outra direção, para uma direção contrária do que eles estavam indo. E nisso eu consigo escapar daquela situação, daqueles fiscais, daquelas pessoas. Eu vou para um outro local e já falo com o Senhor, graças a Deus, meu Deus. O Senhor me tirou daquela situação e agora eu estou a salvo. E no momento que eu penso na minha mente essas palavras todas, porque eu não falava, eu pensava, né? Era tudo na mente. E no momento que eu termino essa frase na minha mente, eu já retorno novamente para o meu corpo, na minha cama, no meu quarto. Já estou de volta, né, para o meu corpo, no meu quarto. Não me vi voltando para o meu corpo. Tem experiências que eu me vejo saindo, tem outras que não. Tem experiências que eu me vejo voltando para o meu corpo e tem outras que não. Tem experiências que eu me vejo saindo, mas não me vejo voltando. E que eu não me vejo saindo e me vejo voltando. É uma coisa muito complexa. É difícil de explicar, é difícil para falar. É muito complicado para falar. E foi essa a experiência que eu tive. Foi essa experiência que eu separei para estar contando aqui a pedido dessa pessoa, né, que é inscrita no canal, né? E essa é a mensagem que eu deixo hoje para vocês, né?
Jesus está prestes a voltar e ele vai arrebatar a igreja dele. Queira o ser humano ou não, queira o inimigo das nossas almas ou não, tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. E o arrebatamento está iminente. Ele vai acontecer. Jesus vai arrebatar a igreja dele. Jesus está voltando. Glórias a Deus. Gente, vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, comentem, ative o sininho para vocês receberem as notificações, tá? E muito em breve eu vou estar aqui postando a minha 6ª experiência, na qual o meu filho participou dessa 6ª experiência. E eu vou tentar, trazer ele no vídeo para ele estar contando. Ele é um pouco tímido, assim, para falar, não é igual eu, mas eu vou tentar trazer ele para o vídeo, para ele estar contando essa experiência, estar relatando a parte que ele viu, que ele presenciou, Ele presenciou eu tendo a experiência, Porque depois que eu tive a minha 5ª experiência, como eu trabalhava em um hospital, eu procurei querer saber mais, a tentar entender mais tudo que estava acontecendo comigo. Então, cada paciente que chegava numa situação de vida ou morte, ou numa situação de uma parada, numa situação de um acidente grave, essas pessoas que sobreviviam a isso, eu tentava me aproximar dessas pessoas e tentava me dialogar com essas pessoas para saber se essas pessoas tinham passado por algumas experiências semelhantes às minhas experiências. Só que eu não obtive êxito. Não tive resposta nenhuma relacionada às minhas experiências durante o período que eu trabalhei nesse hospital. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.